Geração de emprego. Nós temos dois modelos que foram implantados ao longo dos últimos anos, principalmente ao longo dos últimos 20 anos, a florestania. A elogiada em alguns aspectos, mas criticada principalmente nessa coisa da geração de emprego, de renda para as pessoas. A gente teve nesse atual governo a aposta no agronegócio, que também não funcionou. Aí vai lá se foi por pandemia ou não, mas a verdade é que a produção agrícola do Acre não cresceu em nada nesses últimos anos. Tem uma proposta diferente para gerar emprego, renda. Você disse, já tem dito que a proposta é diferente do Agir para a Economia. Que proposta é essa? Se você ganha para o Senado, qual seria essa nova visão econômica no Acre? Olha só, obrigado, Badaró. Essa é a espinha dorsal do nosso plano, né? A gente está propondo ajudar o Acre a crescer 50 anos em 8. Então tem que ter uma proposta para o setor econômico muito estruturada. O Acre hoje nós estamos deixando na mesa, por falta de visão política e de estratégia para a produção, mais de 5 bilhões de reais anuais. Por quê? O modelo que a gente está trazendo nem é o florestania, a economia de base florestal unicamente, como algumas pessoas defendiam, mas também não é o agronegócio devastador, como é principalmente do Mato Grosso, como foi. Hoje em dia o Mato Grosso está numa outra perspectiva. A gente está propondo trazer para cá, intensificar a integração lavoura, pecuária e floresta. A Embrapa e a Federação da Agricultura dizem, com as suas pesquisas, com seus técnicos, que a gente tem uma média de produção hoje por hectare de R$ 700, e com a implantação da ILPF, essa forma integrada de produzir consorciada com várias culturas, milho, feijão, com pecuária, com gado, com arroz, com soja, a gente tem condição de elevar o nível de produção de um hectare para R$ 16 mil anuais. Então, qual é o produtor que não vai querer sair de 700 para 16 mil? Na sua propriedade, com as suas condições atuais de espaço, né? A gente tem uma limitação territorial. O Acre hoje só tem 10% da sua área cultivável, né? 86% de área preservada. A nossa proposta, a federação diz também que nós temos área suficiente para produzir 21 vezes mais. A nossa proposta é aumentar a nossa produção de grãos pelo menos 10 vezes nos próximos 8 anos. Por quê? Porque o agronegócio é rápido. Se você der uma estrutura mínima para o produtor, não atrapalhar os grandes e os médios produtores, os caras vão embora. O Acre tem hoje a melhor média de produção de soja do Brasil, né? Já estamos sendo quase autossuficientes em milho, então tem várias outras culturas. Então, se a gente não atrapalhar, deixar o empresário tocar suas agendas, deixar os pequenos produtores, que tem todo um trabalho para fazer também pelos pequenos e pelos médios, a gente vai avançar e vai avançar rápido, e nós temos condições de fazer isso. Obrigado, nós sabemos candidato. como. Obrigado, candidato. Ainda na temática infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Luiz Carlos. Candidato. BR-364. Isso é o grande gargalo que vem se arrastando. Entra governo e sai governo. São incontáveis os recursos que foram jogados nessa BR, e ela continua aí quase que igual a um ramal mal conservado. O que é que o senhor pensa sobre isso? O que evitou que até hoje a gente tivesse uma BR de qualidade? E, sendo senador, o que o senhor pensa para resolver isso? Luiz, o meu número é o 364 e não é à toa. Tá? Eu escolhi esse número em homenagem à nossa BR. Eu acho que ela é a espinha dorsal da nossa economia. Nós temos uma proposta que é nos primeiros 2 anos de governo. Eu estou falando aqui de coisas do Executivo, porque a razão de ser de um mandato de senador é ajudar o Executivo a executar políticas públicas no Estado, além da parte de legislação nacional, das pautas regionais. Mas o debate aqui é muito local. Então, a gente quer fazer um esforço político, não só comigo, com os demais senadores, para nos primeiros 2 anos de governo, do próximo governo, seja Bolsonaro, Lula ou qualquer um outro que seja, a gente fazer uma força-tarefa para resolver essa manutenção da BR. Depois nós temos uma outra proposta, que essa é mais ousada ainda, que é pensar numa possibilidade de concessão dessa BR para a iniciativa privada. Por quê? Aí muita gente vai achar isso mirabolante, mas as melhores estradas hoje do Brasil são as estradas que têm concessão pública. Mas isso tem que fazer sentido e tem que ter uma atratividade econômica. Para quem vai botar dinheiro aqui, né? Uma grande empresa que trata de consórcio de estradas. E qual é o atrativo? É a gente mostrar que realmente existe um plano para o Acre dinamizar o seu setor produtivo. Se a gente crescer 21 vezes a produção nos próximos 10 anos, que a gente tem condição real de fazer isso, quem é que não vai querer vir para cá para administrar uma BR dessa, para explorar economicamente? Lógico que esse projeto ele vai ter que ser discutido com a sociedade, com as populações, não é uma coisa que a gente pode definir sozinho. No entanto, tem que ter isenção lá para os moradores que moram na região da BR, para quem transita além do pequeno comércio, e explorar comercialmente os grandes transportes, né, as grandes carretas,
que estarão transportando esse aumento da produção do Acre aqui nos próximos 8 anos. Eu não vejo uma outra alternativa. E a gente tem uma outra proposta mais ousada ainda, que é a construção de uma ferrovia paralela à BR para os próximos 15 anos. Então tem coisa boa. Por quê? Porque na perspectiva de aumentar a produção, talvez a BR não dê conta de suportar essa carga toda, a gente vai ter que fazer uma BR a cada 2 anos. Uma ferrovia é mais econômica, é mais dinâmica e tem que pensar nisso. Porque o Mato Grosso está fazendo, porque Rondônia está fazendo, e o Acre vai ficar só olhando, a gente vai comer poeira. Obrigado, candidato. Finalizando agora a temática infraestrutura e geração de emprego, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Bom, candidato Dimas, o governador Gladys Cameli, ele assumiu o Estado e teve que organizar as finanças. Claro que até ontem a candidata do PT, e que era vice-governador, expôs que com a queda da presidente Dilma Rousseff, e toda a crise econômica gerada, houve um déficit para o Estado de quase 400 milhões de receita no último ano de governo, tanto é que atrasou salários, 13º e tudo e tal, né? Agora, o governador Gladys Cameli teve que organizar o Estado, pagar dívidas, o que é natural. Quando ele se preparava também para colocar em curso o seu plano de geração de emprego e renda, veio a pandemia, que é algo que ninguém esperava. E hoje a gente vê, de certa forma, uma recuperação da economia nacional, o Brasil crescendo a 1,2, o PIB. Foi uma surpresa geral. Não dá para você vincular, por exemplo, o crescimento de emprego no Acre se o governo federal estiver mal, né? O que é que o senhor pensa sobre isso, sobre a pandemia e as consequências, e qual é a saída para o Acre? Se for eleito senador, qual é a sua proposta? Obrigado, Astério. Olha, eu acho que eu até hoje não sei qual é o projeto do Gladys para o Acre, né? Qual era esse projeto esse modelo econômico, essa estratégia econômica, porque talvez esteja só na cabeça dele, porque a maioria dos empresários também não sabe. Então isso é um problema, né? Nós estamos falando qual é a nossa estratégia. A nossa estratégia é melhorar o desempenho do setor produtivo pela base, né? Nós vamos transformar pequenas colônias em pequenas empresas, nós vamos entrar lá. Hoje apenas 2% dos produtores têm acesso à assistência técnica, nós queremos levar isso para 80%. Nós queremos fazer um plano de desenvolvimento regional focado naqueles ramais mais produtivos para entrar com a infraestrutura total, porque nós não temos condições de arrumar diretamente todo ano mais de 13 mil quilômetros de ramais, então vai ter uma política bem focada e organizada dentro de um planejamento. Eu, particularmente, assim como na casa da gente, se a gente não produzir nenhum serviço ou nenhum produto, não vem dinheiro, né? E é uma vergonha que a gente vivendo num solo tão fértil, num estado que a gente tem água pra caramba, tem muita terra, tem muito sol, tem muita luz, a gente não consiga produzir nem aquilo que a gente precisa para comer no dia a dia, né? O Acre só vai sair dessa situação de marasmo, de letargia econômica, quando a gente investir fortemente no setor produtivo, que é o que dá resultado rápido. Vai vir as outras coisas, tecnologia, outras cadeias produtivas virão, mas o que a gente tem condição de melhorar agora é o setor produtivo. E o governo está brincando de agronegócio, porque se estivesse falando sério, não teria uma candidatura do agronegócio apoiando uma outra candidata lá, inclusive lançou uma candidatura. Então, eu acho que tem alguma coisa errada aí, você não acha? Eu acho. Então, agronegócio para quem, né? A gente quer fazer agronegócio, profissionalizar o setor produtivo para o pequeno, para o médio, para que todo mundo tenha condição de melhorar de vida. Então, no nosso plano lá está previsto uma meta para o setor produtivo, para que os pequenos produtores tenham pelo menos de 5 a 10 mil reais de produção mensal nas suas propriedades. E nós vamos fazer todo o esforço possível com as minhas emendas, com a articulação em Brasília, e o governo focando naquilo que dá resultado. O que dá resultado é produzir alguma coisa para vender para cá, para vender para o Brasil, para vender para o exterior. Aí nós vamos arrecadar mais dinheiro para investir em tudo.